bola em jogo, galera. Oi, samba. Quem tem perna bamba não deixa a peteca. Olá, amigos do Bola em Jogo. Vamos falar de futebol aqui na tela da internet, destacando mudanças no futebol do Rio de Janeiro nessa fase final do Campeonato Brasileiro. Começando com o Vasco da Gama. O Vasco demitiu o técnico Dorival Júnior. Pode ficar até uma pergunta, será que demorou a demitir? Eu teria trocado antes, sinceramente, por conta de algumas incoerências do técnico Dorival Júnior que nós vamos ver agora aqui no campo. A primeira delas, o goleiro. Como que você disputa um campeonato com todo respeito aos profissionais, que eles merecem respeito, eles estão trabalhando, minha gente. Mas o Vasco demorou a tomar uma atitude. Saiu o Praz, você vai ao mercado e compra, mas fica escutando o Carlos Germano que diz que não tem goleiro disponível. Tem goleiro, muitos goleiros experientes. O próprio Dida chegou, inclusive, a abrir a possibilidade de jogar no Vasco da Gama. Um equívoco que causou problemas sérios para o Vasco da Gama. Aproximadamente 11 pontos nisso aí. Então o goleiro, nós circulamos lá o goleiro. Segundo, tem uma zona ali que está circulada, é chamada zona de volantes. Aquela zona de volantes, eu cansei aqui nesse espaço e no programa Bola em Jogo na Rádio Tupi, dizendo o seguinte: ô Dorival, para com essa história de que Pedro Quem tem um bom passe, que Felipe Souto joga com a cabeça em pé, porque um time que está ameaçado de cair para a segunda divisão deve tomar cuidados defensivos, porque o diagnóstico, mais de 40 gols no campeonato. Então o diagnóstico está pronto, o que você tem que reforçar é aquela zona de volantes que você está vendo ali, prezado espectador, tá vendo? O que ele fez? Ignorou a zona de volantes. Só para citar aqui um dado. Vocês viram na última partida contra a Ponte Preta, de onde os chutes foram desferidos em direção a um goleiro que aceitou? Ali exatamente. O Adrianinho não encontrou, porque o Wendel, ele dá as costas. Eu nunca vi um volante dar as costas por meia. Portanto, aquela zona era uma zona, como eu circulamos aqui, a nossa equipe, é uma zona vermelha. Uma zona problemática. O que ele fez? Ignorou. Aí tinha gente que ainda comentavam: olha como é que o Pedro Quem acerta todos. Faça-me o favor. Então o Dorival já foi e o Vasco ou conserta isso aí que nós estamos aqui colocando para você aqui no quadro, ou vai mesmo para a segunda divisão. O Adilson Batista tem que começar trocando, colocando volantes jovens que, se batido por um meia, volte para marcar. Você sabe o que é isso? Você tem que driblar o volante 2, 3 vezes durante o jogo. É assim que joga em azul, que não pode jogar. Então ele que pegue lá no Júnior, gente que ame a camisa do Vasco da Gama para fazer esse papel. Mas o cuidado deve ser esse aí que nós estamos mostrando. Vamos falar de outro treinador também que está passando dificuldades, que é o técnico do Fluminense, Luxemburgo. E vamos entender o que aconteceu no histórico do Luxemburgo, olhando para o campo aqui. Veja bem, esse é o histórico ainda do técnico Abel. O Carlinhos é o lateral lá na ponta, tá vendo com a seta? Esse jogador chamava o time e fazia cruzamentos muito bom tecnicamente. O Abel praticamente jogando com o Carlinhos. Na área, Fred é jogador da seleção brasileira. Do jeito que a bola chegava, ele resolvia. Então o jogo do Abel, ainda na fase do Abel, já em decadência, estava concentrado aí. Vem o Vanderlei Luxemburgo para substituir o Abel. Ele mantém a estrutura do Carlinhos, claro, não teria que mudar. Faz uma alteração tática colocando o Edinho mais como zagueiro e como um coringa. De vez em quando ele solta o Edinho para fazer lances laterais. O Luxemburgo também coloca, às vezes, no sufoco o Edinho para jogar como centroavante, avança nos minutos finais. Ele transformou o Edinho, que está circulado lá, num coringa, numa ideia de um zagueiro que se projeta, que não é bem assim, mas tudo bem. Mas o jogo dele ficou concentrado pelas laterais. Perdeu o Fred, está jogando com o Sobis, que não é um centroavante. Esse é um problema que ele deveria ter resolvido. O Fluminense baixou na saída do Fred e perdeu o Carlinhos, que era a jogada. E ele não criou nenhum mecanismo alternativo para compensar a saída do Carlinhos, a perda do Fred. O que aconteceu? Entrou num processo que o Fluminense, com o jogo com o Bruno aqui, e com o lateral que até hoje não está definido, que ele coloca o Julião, de repente ele coloca outro jogador. E sem o Fred, o risco de queda realmente é muito elevado. Para fechar essa edição aqui do Bola em Jogo na internet, queria falar sobre um jogador que é o Diego Costa. Nós já temos a imagem, brasileiro, de Lagarto, lá de Sergipe.
O técnico Felipão se envolveu numa polêmica quase que nacionalista. Você está praticamente deixando de jogar pelo Brasil, quase no sentido de apontar o jogador como um traidor da pátria. Eu até entendo o Felipão, porque tem muito nacionalismo quando envolve seleções, não é só a seleção brasileira. Tem o hino, isso é na França, aqui no Brasil tem muito esse sentimento que eu não estou criticando, estou apenas identificando. Mas o Felipão preferiu fazer um anúncio antecipado. Vamos ver o que o Felipão falou na véspera. Vamos ver. Então, recebi aqui do Júlio, nosso secretário-geral da CBF, a comunicação do atleta Diego Costa de que solicita sua desconvocação. Tratando-se de um atleta brasileiro que não deseja jogar pelo seu país, numa Copa que será realizada no seu país, esse atleta está desconvocado automaticamente. É isso. Foi a medida, mas veja, brasileiro, em seu país, puxando para os jogos de uma Copa do Mundo, tem isso. O jogador respondeu da seguinte forma: eu fui dar uma olhada na opção do Diego Costa, ele disse o seguinte: olha, o Brasil é o país que eu nasci, mas o país que me deu as oportunidades é a Espanha. Ele tem razão. Nasceu em Lagarto, nasceu no interior de Sergipe. Pouquíssimas oportunidades. Vai para lá, é bem recebido, ganha dinheiro, se firma, tem dupla nacionalidade. Não está negando o Brasil, apenas está sendo grato àquele país que abriu as portas. Nós poderíamos ser mais flexíveis e não chegar e vaiar o Diego Costa no sentido de que ele é um traidor. Uma Copa do Mundo não é uma traição à pátria, é um jogo de futebol, está no campo do entretenimento e não do nacionalismo exacerbado que alguns governos autoritários, inclusive, usaram isso pelo mundo todo e aqui também. Então vamos deixar o Diego Costa praticar o seu jogo. Felipão, ele não era esse cara que você queria, muito menos o Mano Menezes. Vocês convocaram outros centroavantes e ele ficou de fora. Vamos encerrar essa polêmica e deixar o rapaz ter autonomia nas suas decisões. A gente se vê sempre aqui na tela da internet. Um forte abraço. Barbosa, aumenta o som aí. Nossa amizade só dá Tupi, amiga de todas as horas, da dona de casa, Tupi, eu ouço aqui. de dia, de tarde, de noite. Tupi Morena, eu ouço aqui. Toca pra Inhaúma. Sem congestionamentos. Tupi? O trânsito flui. Eu ouço aqui. Tupi, patroa, eu ouço aqui. Tupi, eu ouço